Muito bem, pessoal. Então, iniciamos a nossa aula de Algoritmo e Linguagem de Programação 2. À medida que os alunos forem chegando, a gente vai autorizando. Bom, pessoal, na semana passada, nós iniciamos o nosso período letivo e eu falei um pouco, sobre como é que é o nosso trabalho e tal, e hoje, efetivamente, nós já vamos entrar já nos conteúdos. Eu queria só dar uma recapitulada rápida sobre como é que vai funcionar aqui a nossa dinâmica. Tá? Boa noite aí aos colegas que chegaram depois. Aí eu vou explicar a nossa dinâmica. Vou mostrar aqui para vocês, essa aqui é a nossa playlist de programação Java Web com Spring MVC. É a tecnologia ou a stack que nós vamos estudar nesse período. Bom, a estratégia é a seguinte, a gente tem aqui as aulas já gravadas e eu vou estar sugerindo para vocês que vocês sempre estudem as aulas e durante essas nossas aulas eu vou estar explicando todo o conteúdo que é o material que eu vou disponibilizar para vocês, como é o caso aqui, desse primeiro material, eu vou estar disponibilizando para vocês para que vocês possam exercitar na prática, aí na casa de vocês, ou no ambiente de vocês, tudo aquilo que a gente foi desenvolvendo aqui. Tá? Por exemplo, essa primeira aula aqui é uma aula de instalação, então o conteúdo, na verdade, é a videoaula que eu gravei para vocês. Tá? Já a partir da aula 2, para cada uma dessas aulas aqui, eu tenho um material disponível. Eu não gravei todas as aulas, de todo o conteúdo. Foram várias aulas gravadas, mas aquelas que, à medida que a gente for avançando, eventualmente vai ter uma aula que a gente provavelmente vai ter que codificar e assim a gente vai desenvolvendo. Agora, a questão é a seguinte, se vocês observarem aqui, essas aulas giram em torno de 28 minutos, 30, vocês vão ver que tem aula aqui de 1 hora, a grande parte delas, 1 hora. Então, fica uma aula muito extensa para a gente poder codificar. À medida que vocês forem assistindo essas aulas, vocês vão ver que não é que a gente perca muito tempo desenvolvendo. A questão é que toma muito tempo o fato de a gente ficar digitando aqui. Então, é muito mais produtivo, principalmente para vocês, que eu explique o material e aí vocês vão ter a videoaula para vocês poderem exercitar a parte prática. Tá? Então, essa vai ser a nossa dinâmica. Então, essa é a minha proposta, a gente vai iniciar a partir de hoje, e depois, assim, de forma bem democrática, a gente volta a conversar e a gente discute se está bom o andamento, se não está bom. Agora, a questão é que o conteúdo é muito extenso e eu não tenho conseguido completar todo o conteúdo com as turmas anteriores pelo fato de ter que fazer essa digitação. Então, a outra estratégia seria, eu já vou trazer a aplicação já digitada, já testada, e eu vou só explicar para vocês. As primeiras aulas, é assim, fundamental que vocês acompanhem aquilo que eu vou, essa minha digitação, porque tem algumas técnicas que você tem que utilizar para poder utilizar a IDE que a gente vai trabalhar. Mas isso fica muito bem claro nessas aulas gravadas que eu disponibilizo para vocês. E aí vai chegar um ponto de que não vai mais haver essa necessidade, porque vocês já vão conhecer os atalhos para vocês poderem criar os arquivos que a gente vai precisar. Tá? Bom, então vamos aqui ao nosso conteúdo. Eu vou voltar aqui na minha playlist para explicar para vocês o seguinte, olha só. Nessa primeira aula, a gente fala sobre o ambiente Java Web que a gente vai necessitar para a gente poder trabalhar essa disciplina.
Então, nessa disciplina de linguagem de programação, a linguagem é Java para web. E a tecnologia que utilizaremos para trabalhar no ambiente web é o Spring MVC. Muito provavelmente vocês já devem ter ouvido falar sobre o Spring, que é um framework muito poderoso, muito utilizado. Tem assim, uma comunidade imensa que trabalha com esse framework, a gente vai falar mais sobre ele na medida que a gente for desenvolvendo o conteúdo. E, diferentemente do que se vê muito atualmente, a versão Spring Boot, que é uma versão mais otimizada para essa tecnologia Spring, a gente vai trabalhar com Spring MVC. Na verdade, o Spring Boot, ele trabalha com Spring MVC, só que ele é mais compacto, ele é mais, digamos assim, automático, ele possui atalhos que a gente não vai seguir, a gente vai fazer tudo na mão. Eu acho muito interessante essa característica da minha aula, porque vocês aprendem de fato a fazer a coisa toda na mão. Então, quando vocês partirem para um framework mais otimizado, como é o caso do Spring Boot, vocês não vão ter dificuldade nenhuma. Pelo contrário, vocês vão ter mais facilidade em termos de produtividade. Agora, com relação ao aprendizado, eu não tenho dúvida de que essa minha metodologia aqui ela é mais indicada. Tá? Então, a ideia é que, a partir desse segundo período, vocês fizeram um período básico, onde, de acordo com o que vocês me explicaram, vocês estudaram a parte de lógica, depois vocês entraram na linguagem C. Me parece que vocês não viram a parte de orientação a objeto. Né? Eu até entendo, por conta do semestre passado ter sido um semestre atípico, né? Mas não se preocupem, porque a gente vai ver isso aqui nessa disciplina, a gente vai explicar isso e eu tenho certeza que vai ser muito tranquilo. Tá? Eu havia comentado, né, na semana passada e, assim, analisando o horário de vocês, eu vi que vocês estavam sem Web 1. Tá? Web 1, eu sugeri para vocês uma playlist, se vocês não tiverem, a gente pode passar de novo, mas foi um período que eu trabalhei, inclusive período passado que eu trabalhei com Web 1, e aí eu disponibilizei, nós gravamos as aulas e eu coloquei já essa playlist para vocês. Tá? Não que seja um pré-requisito para as nossas aulas, tá? Mas esse conhecimento de web, ele é recomendado, tá? Porque aqui a gente vai falar, como a gente vai falar de web, a gente vai falar sobre HTML, sobre CSS. Então, esses conhecimentos é importante que vocês tenham. Então, assistam essas minhas aulas, mas, de qualquer forma, durante essas minhas aulas, eu vou estar sempre repassando esses conteúdos, explicando as questões do HTML, do CSS e até mesmo do JavaScript, que a gente também vai utilizar. Mas vocês fiquem muito tranquilos quanto a isso, tá? E aí, aqui a nossa aula é totalmente democrática, então vocês podem falar à vontade, comentar. Se tiver alguma dificuldade, é só vocês colocarem para mim e a gente vai estar sempre tirando as dúvidas, esclarecendo, e o fato é que a gente vai crescer juntos nessa disciplina, tá? Ao final, eu espero que vocês dominem essa linguagem, né, tenham um certo domínio sobre a linguagem Java para web, tá? Que vocês dominem esse conteúdo e que vocês sejam capazes de desenvolver uma aplicação envolvendo não somente a parte de web, como também toda a parte de banco de dados, a parte de cadastro. Então, tudo isso a gente vai ver. Tá? Vamos começar e no decorrer das aulas a gente vai falando mais sobre o nosso projeto. Tá? Que, inclusive, a gente já vai dar o pontapé inicial hoje. Bom, para começar, eu sugeri que vocês assistissem a essa aula 1, onde eu mostro a instalação e configuração do Java e do Eclipse. Então, o Java é a linguagem que a gente vai trabalhar nessa disciplina.
E a IDE que nós vamos utilizar é o Eclipse. Existem outras ideias também que a gente poderia estar utilizando, tá? Nós adotamos o Eclipse porque ele é uma ideia assim muito bem aceita pela comunidade dos desenvolvedores Java e eu acho que vai ser bem interessante. No nosso curso, vocês vão conhecer outras ideias, por exemplo, no quarto e quinto período principalmente, aliás, terceiro, quarto e quinto período principalmente, aí a gente já vai trabalhar com Visual Studio Code, que é uma outra ideia. Então, entendam que o Eclipse é apenas uma ferramenta. Tá? É como se fosse um editor de texto, como o Word, para você digitar o seu texto. E aqui o Eclipse vai ser uma espécie de editor para a gente poder digitar os nossos programas em Java. Tá? Java para web. Essa é a ideia. Então, deixa eu autorizar mais a Fábia, né, que está chegando. Boa noite, Fábia. Então, pessoal, a gente estava falando sobre o Java, né, o Eclipse. Então, com relação à IDE, não se preocupem, que vai ser muito fácil, tá, para a gente poder desenvolver. Eu pedi para que vocês assistissem o vídeo, as aulas, e quem não assistiu ainda não tem problema, vai ter tempo para isso. E o nosso amigo, o Vinícius está aí, né? O Vinícius está aí. O Vinícius parece que já teve uma experiência, né, de instalação, né? Com ele você até comentou comigo hoje que teve alguma dificuldade, né? Mas com relação à instalação, eu queria que você falasse sobre a instalação. Foi tudo bem? Teve algum problema? Então, professor, só na parte de adicionar os menus inferiores, aquela parte de status ali, aquela parte de servidor, ela não aparece para mim aqui no Eclipse. Tá, eu tô com ele aberto aqui, né? Tá vendo? É isso aqui? Essa parte de baixo aqui? Isso. Ah, O tá, servidor tudo aí bem. não Não, aparece. isso aí, fica tranquilo. Isso aí a gente vai, de acordo com as nossas aulas, a gente vai ver tudo isso aqui. Tá? O importante seria você fazer a instalação, tanto do Java quanto do Eclipse. Agora, essa parte assim, de configuração e tal, a gente vai fazer durante as aulas. Esse aí, no resto funcionou tudo normal. Só isso aí que deu problema. Então, show de bola. Então, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para vocês que ainda não fizeram, que vocês façam essas instalações, tá? Tanto do Java quanto do Eclipse, seguindo as orientações desse vídeo. E aí, na próxima aula, vocês tragam as dificuldades, as dúvidas que vocês tiveram. Tá? Eu não sei se todos aqui têm acesso a... Eu estou dizendo isso porque teve turma que tem aluno que não teve, que está com dificuldade para poder acessar, porque não tem computador, o computador deu problema, alguma coisa assim, tá? Mas se por acaso alguém está com esse tipo de dificuldade, fala comigo assim no particular, depois que terminar a aula, tá? Eu já passei, inclusive, meu WhatsApp, né, para vocês, né? Não sei se já passei meu WhatsApp, mas se eu não passei, eu vou passar. E aí vocês podem fazer contato comigo. Tá ok? No final da aula a gente passa. Bom, vamos lá. Então, receitinha de bolo para vocês, tá? Tarefa para vocês desenvolverem a instalação do Java e do Eclipse. Na medida que a gente for desenvolvendo as aulas, eu vou voltar a falar mais sobre ele, sobre essas ferramentas, tá? O único detalhe é que o Java, para eu verificar se o Java está instalado, por exemplo, eu estou aqui no prompt do DOS, eu digitar Java -version, eu consigo ver, inclusive, a versão do Java que eu tenho instalado na máquina, com esse comandinho aqui. Tá? Não se assustem, esse ambiente aqui do prompt, se alguém não tem familiaridade, a gente vai desenvolver, né, durante as nossas aulas. Tá? Eu só recomendo que vocês conversem com o professor de sistemas operacionais, que ele aborde
esse tópico com vocês, tá? Essa parte operacional aqui, que ele é bem importante para mim. E na parte do Eclipse a gente vai ver na medida que a gente for seguindo as aulas. Então, essa segunda aula aqui, ó, criando o projeto estoque, é a aula que a gente vai começar agora. Tá? Então, esse material aqui que vai estar disponível para vocês. Tá? Então, eu vou aqui executar aqui nossa transparência. O nosso curso, pessoal, ele é muito prático. Então, a teoria que será abordada vai ser... Opa, é o Lohan. Boa noite, Lohan. A teoria, ela vai ser abordada na medida que a gente for evoluindo o projeto. Tá? Que eu acho que é uma estratégia de ensino que eu tenho, é mostrar na prática como é que funciona as ferramentas, a linguagem e todo o conteúdo que a gente trabalha. Então, vamos lá. Bom, a gente começa criando um projeto. E qual a ideia da nossa disciplina? Nós vamos criar um projeto para controle de estoque. Eu venho desenvolvendo esse projeto aí já para esses períodos que a gente tem desenvolvido aqui na FAETES. É um sistema que vai controlar o estoque, é um sistema na web. Basicamente, é um sistema que vai ter um cadastro de produtos. E juntamente a esse cadastro, você tem aí algumas entidades que são relacionadas a ele. Tá? É muito importante a matéria, a disciplina de modelagem de dados, que vocês devem estar estudando, né, nesse período. Vai ser muito importante para a gente. Tá? Então, vamos lá. O pessoal está chegando. Boa noite aos colegas que estão chegando aí. Bom, para a gente poder criar o projeto, a gente faz o seguinte, olha, uma vez que você instalou o Eclipse, você está com esse ambiente aqui totalmente aberto. Tá? Essa versão aqui é uma versão mais nova, o tema aqui é um pouco diferente desse que eu estou apresentando aqui na aula, mas é a mesma coisa, tá? Não tem diferença em termos de conteúdo, não. Então, observem que vocês vão seguir lá as aulas gravadas, mas aqui nesse material tem todo o passo a passo do que vocês têm que fazer. Então, vocês vão abrir a nossa IDE. Uma vez que você instalou a sua IDE, o Eclipse, você vai executá-lo. Ele vai criar, aqui na área de trabalho, ele vai criar um atalho. Eu vou abrir aqui para vocês verem. Ele vai criar um atalhozinho, né, como esse. Aí você clica com o botão direito. Quem estiver usando o Windows 10, que é o meu caso, eu sempre executo como administrador. E aí você vai entrar nesse ambiente aqui. Tá? A partir desse ambiente aqui, você vai seguir esses passos. Então, vamos lá. Primeira coisa, vocês vão fazer. Numa área qualquer aqui em branco, você vai clicar com o botão direito, ele vai abrir essa janela pop-up aqui para vocês, tá? Para quem chegou depois aí, essa aula está sendo gravada, tá? Então, esse menuzinho pop-up aqui, ó, vai ser o menu que vai te permitir criar um projeto. Quando você criar o projeto, ele vai ser elencado aqui, ó, juntamente com esses outros. Se você não tem nenhum projeto, isso aqui vai estar tudo em branco. Então, quando você criar, por exemplo, o projeto Stock, eu sugiro que vocês usem esse nomezinho aqui, ó, Stock, do inglês, né? S-T-O-C-K. E aí você vai clicar com o botão direito, ele vai abrir essa janelinha pop-up, você vai em New Project. Aí você clica aqui com o botão esquerdo, em Project. Aí ele abre essa outra janela de diálogo. Nessa outra janela... Opa! Parece que tem alguém aí que chegou. Beleza, os colegas estão chegando, né? Então, olha, quando você clicar com o botão em cima de Project, ele vai abrir essa janelinha e aí você vai digitar Maven Project. O nosso projeto vai ser do tipo Maven, que eu vou estar explicando para vocês daqui a pouquinho. Você digitando Maven Project, ele já vai abrir aqui embaixo essa opção Maven Project. Aí você vai selecioná-la e você vai avançar.
Bom, seguindo nesse ponto aqui, você vai optar por essa opção, né, para criar um simples projeto. Ele vai abrir essa janelinha de diálogo. A todo instante você pode voltar, se por acaso você errar alguma coisa. Tá? E aqui você vai informar o nome do artefato. O nome que você vai dar para o seu projeto. Né? Eu coloquei aqui nome projeto, mas você pode colocar aqui o estoque, que é o que eu estou sugerindo para vocês, tá? Esse nomezinho aqui, ó. Coloquem aqui o nome do projeto. Esse Group ID é um endereço que a gente coloca aqui para identificar um ID único, né? Isso aqui, a ideia é que não se repita esse projeto, uma vez que a nossa intenção seria colocar isso aqui lá na web. Tá? Então você tem o Artefato ID e o Group ID. Guardem bem esse nome aqui, Artefato ID, que eu vou voltar a fazer menção a isso aqui, porque esse seu projeto ele vai utilizar outros projetos do Java. E esse Artefact ID é a nossa referência. Tá? A versão aqui, vocês podem colocar qualquer coisa. Eu sugiro colocar 1.0 snapshot. Esse snapshot indica que é uma versão de desenvolvimento. E esse packaging é do tipo WAR, ou seja, ele vai ser empacotado. Nosso projeto ele vai se transformar num arquivo único, com a extensão .war. Tá? Muito bem. Tudo isso que eu estou comentando aqui vai ser muito bem explicado lá para frente, à medida que a gente for desenvolvendo. Bom, agora vamos falar sobre o Maven. Qual é a ideia do Maven? Então vamos lá. A ideia do Maven é a seguinte. No nosso projeto, eu vou abrir aqui o estoque, vou mostrar para vocês, nós criamos um arquivo chamado pom.xml. Bom, é esse arquivo aqui, ó. Esse arquivo é um arquivo de configurações do nosso projeto. Como é que é o esquema dele? A gente define as propriedades e a gente define depois as nossas dependências. Bom, para vocês entenderem qual é a ideia de dependência. Nesse nosso arquivo aqui, por exemplo, eu estou dizendo que eu vou precisar de ter o Java como dependência. Ou seja, esse meu projeto ele vai precisar de ter o Java no nosso ambiente. Então, o que eu faço? Nessa parte de cima desse arquivo, pom.xml, eu defino a versão do Java. Um pouquinho mais embaixo, eu defino a dependência do Java. Aqui, olha. Eu digo para ele o seguinte, olha, eu vou precisar do plugin. Aqui, automaticamente, eu vou pegar a versão que eu defini aqui em cima, que é a versão 1.8. E eu preciso de outras dependências também, que eu já tenho definido aqui, só que no início do nosso código a gente vai ter pouquíssimas coisas, né? Porque, afinal de contas, a gente está começando. Tá? Mas a ideia que vocês têm que ter em mente é a seguinte. Imagine que eu estou desenvolvendo um programa que vai depender de outros programas para ele funcionar. Ou seja, o meu projeto é do tipo Java, então eu vou precisar do compilador Java para ele poder funcionar. Tá? Vocês se lembram da ideia de compilador, né? Que vocês já estudaram. Eu vou precisar, por exemplo, no futuro, de definir um gerenciador de banco de dados, porque o meu sistema vai usar um banco de dados. Então, eu preciso definir no meu projeto que tipo de banco de dados eu vou precisar. E aonde é que eu defino isso? Nesse arquivo Maven. Tá? Nesse arquivo aqui. E a ideia de dependência é a seguinte. Um procedimento que eu vou desenvolver aqui, ele vai trazer para dentro desse nosso projeto aqui, ó, todas as dependências. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho essa pastinha chamada Maven Dependencies. Ou seja, todas as dependências que eu declarei aqui, ó, elas vêm para cá. Aí você vai me perguntar, pô, mas como é que essas dependências vêm para cá? Vem para cá pelo seguinte, o Maven,
nada mais é do que um gerenciador de dependências. O que ele faz? No momento em que eu coloco, por exemplo, aqui, vou dar um exemplo aqui mais prático para vocês. Ó, eu vou usar o TimeLeaf. Aqui dentro desse arquivo, eu vou digitar aqui, ó, TimeLeaf. Então, lá em cima, eu defini a versão que é 3.0 do TimeLeaf, e eu digo para ele o seguinte, ó, os arquivos que eu vou precisar têm essa estrutura. Acho que tem alguém chegando aí. Isso, tem o Reinaldo. Boa noite, Reinaldo. Já estamos aqui com a nossa aula. Então, pessoal, a ideia aqui é a seguinte. O TimeLeaf é um recurso que a gente vai utilizar dentro do nosso projeto. Então, eu preciso ter esse recurso aqui nesse meu ambiente. Então, eu digo para ele o seguinte, ó, o artefato ID, lembra que agora há pouco nós informamos o nome do nosso artefato? O nome do artefato do nosso projeto nós demos daqui em cima. Ó. Aqui, ó. Estoque. Tá? Esse é o artefato do meu projeto, o nome que eu dei para ele. Agora eu estou dizendo para o Maven que eu vou precisar de um artefato, de um recurso cujo o artefato chama-se org.timeleaf. E aqui a versão dele, eu digo aqui em cima, olha. A versão dele é a versão 3.0. Então, quando eu coloco isso e quando eu salvo esse arquivo, eu preciso estar conectado na internet, tá? Automaticamente o Maven, que é um gerenciador de dependências, o que ele faz? Ele vai procurar lá na internet, ele vai procurar esse recurso aqui, ó, nesse endereço. Ó. Ele vai lá onde está o org.timeleaf, ele vai lá no repositório central e vai pegar essa dependência e vai trazer para cá. E aí ele vai baixar. Esse TimeLeaf, olha ele aqui, ó. TimeLeaf 3.0 release.jar. É esse aqui, ó. TimeLeaf 3.0 release. Tá? Todas essas dependências que eu coloquei aqui, ó, elas vieram para cá. Agora, eu quero reforçar o seguinte. Qual é essa ideia de que eu falei que ele vai lá na internet buscar esse arquivo? Como eu falei, o Maven é um gerenciador de dependências. Então, o que ele faz? Ele tem um repositório central. O Maven, ele tem, se vocês entrarem aqui, ó, vou lá na internet, eu vou digitar aqui, ó, Maven. Bem-vindo ao Maven, vou colocar repositório. Vou botar até o central aqui, ó. Quando eu clico aqui, ó, esse aqui é o repositório central do Maven. Tá? Então, aqui, por exemplo, vou colocar aqui o TimeLeaf. Ó, ele trouxe aqui o TimeLeaf. Isso aqui é na internet. Então, esse meu softwarezinho aqui, esse Maven, ele vai lá no servidor. Isso aqui é um servidor, onde eu tenho aqui esses arquivos. Ele pega esse cara aqui da internet e traz e joga para cá. Então, isso aqui nós chamamos de repositório central. Isso aqui é o nosso repositório local. Então, a gente precisa estar na internet porque a gente tem que baixar esses arquivos da internet para a gente poder rodar nossa aplicação, localmente falando. No momento que eu tenho as minhas dependências, eu consigo executar o meu projeto sem estar conectado na internet, sem problema. Mas para eu trazê-lo para cá, aí eu preciso estar conectado na internet. Tá? Então, a ideia é que o Maven é um gerenciador de dependências que traz do repositório central todas as dependências, ou seja, todos os projetos que são necessários ao meu projeto estoque. Então, o meu projeto estoque, ele necessita, olha só, ele necessita do Java, do Maven, do Flyway, do MySQL, do Spring, tudo isso aqui, do TimeLeaf, que eu estava exemplificando. Tudo isso aqui, ó, vem para cá. Tá?
Aí você vai dizer assim para mim, poxa, Rubens, quer dizer que se eu não tiver internet, eu não consigo executar. Até consegue. Se por acaso eu passar esse meu projeto com todas essas dependências já no seu arquivo, porque isso aqui está dentro da minha pasta. Se eu entrar aqui no meu Windows, deixa eu mostrar para vocês aqui, esses meus projetos ficam nessa pasta Projetos Eclipse. Ó. Tá aqui, Projetos Eclipse, aqui, o estoque está aqui. Ó. O estoque está aqui. Então, aqui dentro, olha aqui, ó, Source, Target, a gente vai conhecer bem, né, esses arquivos aqui. Então, aqui, ó, Source, Source Main Java. Aqui, ó. Source Main Java. E Source Web. Tudo isso aqui, essas pastas aqui, ó, são pastas do meu arquivo. Então, aqui, deixa eu procurar aqui onde é que ficam as dependências para estar mostrando para vocês. Ah, não, desculpe. Essas dependências não estão aqui, ó. Essas dependências, elas ficam nessa pasta aqui, ó. Aqui, ó. A pasta de usuários, ó. User ruben.m2.repository. Então, se eu for nessa unidade C aqui, vou lá no C, vou mostrar para vocês, né, para não ficar só nas minhas palavras. O meu usuário padrão é user Ruben, né? Meu nome é Rubens, mas o S aqui ele foi engolido, né? Ó, cd.m2. Estou dentro do M2, olha lá. Repository, eu vou entrar dentro do repositório. Estou dentro do repositório. Aqui, ó, olha só. Eu tenho a pasta de todas as dependências que eu preciso, ó. Tá tudo aqui, ó. Então, à medida que eu vou buscando essas dependências do repositório central, ele vem jogando para cá. E o Eclipse, que é a IDE que a gente está trabalhando, ela, digamos assim, ela faz assim uma associação entre o meu projeto e essa pasta onde ficam as dependências. E é essa pasta que eu mostrei para vocês aqui. Ok? Aí você vai me perguntar, bom, Rubens, mas como é que é esse processo? Como é que ele vai lá no repositório central e traz essas dependências? A gente vai falar daqui a pouquinho, mas eu já vou adiantar para vocês aqui, ó. Se você clicar com o botão direito em cima da pasta Stock, aí você tem aqui a opção Maven, Update Project. Quando eu clicar aqui, vocês vão observar que aqui embaixo na tela ele vai mostrar que ele está buscando as dependências, tá? Então, ó, Maven, Update Project. É só do estoque que eu quero, ok? Aqui, ó. Tá vendo? O que ele está fazendo? Tá vendo esse Maven? Ele vem e checa se aqui dentro dessa pasta dependência, se tudo que eu declarei está aqui. Se por acaso alguma coisa eu declarei não está aqui, ele vai e atualiza. Tá? Ocorrem situações em que, de repente, um desses arquivos aqui se corrompe, e você tem que apagar e atualizar de novo. Né? Então, e tem uma opção até que diz assim, ó, cliquei com direito, Maven, Update Project, tem uma opção aqui, ó, força atualização. Então, quando eu digo para forçar a atualização, Estamos sem som, professor. Sem som. Está sem som. tá, voltou agora, pessoal? Voltou. Legal. Sandra, é isso aí, cara. Se der alguma zebra aí, você me dá um toque. Eu acho que de repente eu esbarrei no microfone aqui sem. Não, pode deixar. Qualquer coisa você grita, tá? Certo. Você perdeu muita coisa ou não? Não, assim que parou eu falei. Aí...
Legal. A última coisa que eu falei é que para você atualizar as dependências forçando é clicar com o botão direito, vem em Maven, depois Update Project, e eu tenho que marcar aqui o Update, aqui, essa opção Update Project, né? Isso, quando a gente Ele está é sem forçado. imagem. Sem Então, imagem. isso aqui foi explicado, né? Isso. Tem que Ok. projetar de novo. Bom, então, voltar cá. Isso. Então, tá ok. Então, vamos lá. Bom, gente, então, o Maven, ele funciona para isso. Tá? Esse é o objetivo dele. Tá? Não se assustem, porque isso aí na prática a gente vai ver, na medida que a gente for evoluindo. Tá? Então, eu tenho um exemplo aqui do arquivo que eu mostrei para vocês, olha. Estamos sem Que é visualização. como... Não entendi, Estamos Sandra? sem a imagem. Estamos sem a imagem da tela. É. Estamos vendo só o senhor. Então, peraí. Desculpem, eu perdi o compartilhamento. Desculpem, deixa eu compartilhar. Como eu reiniciei, né? Sim, sim. Então, agora eu acho que vai voltar. Vamos lá. Ok? Voltou? Voltou. Legal, né? Beleza. Então, agora eu acho que está tudo ok, né? Sim, tá. Maravilha. Bom, então, então quando você cria o projeto, automaticamente ele já cria esse arquivo POM. E aí, você seguindo esse material, você vai digitar isso que eu estou passando para vocês aqui. Tá? Eu vou disponibilizar o código, tá, pessoal? Porque como o código é muito extenso, é muita coisa, para vocês evitarem essa digitação. Tá? O mais importante é vocês entenderem. Toda essa parte estrutural do nosso projeto é uma parte assim bem... tem muita coisa para poder ser digitada, mas uma vez que a gente monta a estrutura, depois fica tranquilo e fica rápido. É por isso que eu não faço questão que vocês digitem. Tá? Bom, aí, seguindo a sequência, é bem provável que nesse ponto o projeto apresente algum erro devido à versão do Java. Nesse caso, o que você tem que fazer? Fazer aquela atualização que eu acabei de comentar com vocês. Ó. Você clica com o botão direito no nome do projeto, ó. Tá? Clica com o botão direito, vem aqui até Maven, Update Project. Tá? Aí feito isso, vai selecionar a opção Maven aqui embaixo, Update Project, aí ele vai atualizar e não vai ter mais problema. Tá? Bom, a ideia é que o seu projeto inicialmente ele tenha essa estrutura aqui. Ó. Observem que essa versão que eu tenho ó, é uma versão mais completa. Tá? Observem aqui, ó, uma versão bem mais completa. Olha só. Aqui, na versão inicial, observem que vocês só vão ter o quê? Só vão ter essas configurações aqui de UTF-8 e a configuração do Java. Depois, ó, eu abri essa tag Project e terminei aqui. São essas 29 linhas. No nosso caso aqui, a gente tem muito mais coisas, tá? Esse projeto aqui já está numa fase bem avançada. Essa digitação aqui é o que vocês vão fazer, só que eu vou estar encaminhando esse projeto para vocês, esse arquivo pronto para vocês, tá? Não é necessária essa digitação, tá? Perda de tempo. Bom, e aí a gente termina esse primeiro momento que diz respeito à parte de criação do projeto, tá? Eu vou parar a gravação aqui para a gente poder esclarecer algumas dúvidas e para o vídeo não ficar extenso, tá? Depois a gente volta para gravar a segunda parte, ok?